adentrar nesse novo esquema e como é que ele está, como é que tu interpreta esse Grêmio tão mutante ao longo do ano? É um bom sinal? É um mau sinal? É bom para um lado, ruim para o outro? Qual é que é o teu parecer sobre isso? Cara, eu vou te dizer, pode ser bem sincero, eu fico com um sentimento bom, porque a gente percebe que o Grêmio não tá, pelo menos, não aparenta estar numa conforto, né? Eu não posso nem chamar de conforto, mas eu vou ter que usar a expressão zona de conforto de um esquema só. Talvez a gente tenha demorado um pouco para fazer essas mutações, né? Essas adaptações no esquema, e eu acho que aí está o grande erro da temporada, está justamente na demora, né, de diagnóstico e de solucionar alguns problemas, mas eu fico feliz de que a gente pelo menos está se movimentando, né, no momento em que se entende e que se desiste de um plano, se parte para outro, que é uma situação que a gente muito se queixava do nosso treinador, né, nas passagens anteriores. E esse é um dos pontos que eu sempre que eu posso, né, eu falo de como o Renato está diferente, né, nesse 2023 e de como, ao meu juízo, ele evoluiu com relação a ele próprio de anos anteriores, né? Que se antes a gente via ele teimoso, né? E levando o time para uma situação de cansar, né? Com esquema e morrer abraçado com a bruxaria, dessa vez isso está diferente, né? E eu acho isso legal. Eu acho isso bem interessante. Olha, cara, eu vou te ser sincero que eu tenho uma dupla forma de ver isso, né? Tem um lado meu que sim, que fica feliz, né? Ou um outro lado meu estranha um pouco. Porque se por um lado é bom a gente estar se movimentando, por outro lado, a gente só está tendo que se movimentar na medida em que as coisas não funcionaram da maneira como a gente esperava na movimentação anterior, né? O Grêmio iniciou um ano com a ideia dos pontas, com o Ferreira e com o Galdino, e aí logo vieram as atuações abaixo e veio a reclamação forte do Renato em torno da necessidade de melhores pontas, né? E aí encarnada a figura do Michael. Desistindo desse processo, até pela lesão do Ferreira, vieram os três meias de aproximação, que encantou de início contra times fracos do Gauchão, mas que quando a gente pegou adversários mais fortes, novamente a ideia não conseguiu vingar, né? Para solucionar isso, emergencialmente, três zagueiros, que comportaram-se de uma maneira bem mutante. Uma hora o Kahneman bem, né, bem solto pelo campo, perseguindo os caras, outra hora era com três atacantes, num 3-4-3, outra hora era um 3-5-2 mais tradicional, meio estranhão, com o Bitelo voltando pelo lado, uma coisa meio louca que a gente já teve a oportunidade de fazer, de falar, e também trouxe seus resultados no início, depois os resultados sumiram, aí agora o Grêmio voltou, né, pro 4-2-3-1, com mais pontas, com a volta do Ferreira e tudo mais, e com as contratações do Bessosi, do Iturbe, só que de novo os resultados não vieram, os problemas aconteceram, e nós de novo tivemos que mudar, porque nós não conseguimos implementar de uma maneira constante e boa aquilo que estava antes. Então fica um alerta, porque uma coisa que a gente pode falar sobre esquema tático é que todo esquema tático ele pode funcionar se ele bem utilizado, se ele bem treinado, se ele bem posto. E se os nossos esquemas táticos eles só funcionam logo que colocados, isso quer dizer que a gente não está conseguindo trabalhar bem a sequência. E isso, por mais que a gente tenha ficado muito feliz com o resultado e a atuação contra o Cruzeiro, isso já nos liga um sinal de alerta. Será que o bom desempenho e o bom resultados vão permanecer até o final do ano com esse novo esquema? Ou será que logo ali na frente a gente vai ter que mudar de novo? Hoje nós vamos falar aqui desse esquema. Eu já vou trazer para vocês alguns problemas que nós vamos ver no futuro se nada se alterar, que eles ficaram bem claros que poderiam acontecer contra o Cruzeiro, né? Vamos trazer alguns frames do jogo, algumas coisas assim para poder ilustrar para a galera que está aí com a gente assistindo, tá? Como é que esse esquema vai apresentar suas virtudes e seus defeitos.